Graça e paz, irmãos. Uma excelente, abençoada tarde, já está escurecendo, quase noite, mas que o Senhor esteja, né, em cada um, em cada lugar, em cada parte. Abra comigo em primeiro Pedro 4. Ontem a gente já falou sobre o sofrimento dos cristãos. Hoje a gente vai falar viver para Deus. Pode vocês procuram aí, lembrando, a gente está vivendo uma nova fase. E essa nova fase exige de nós, cristãos, responsabilidade. Nós somos espelho, ei? Você sabe quando a gente é muito cobrado, então a gente precisa dar exemplo. Então, quando você sair, leve junto aquilo que é mais necessário nesse momento. Se cuida, se previna e pense numa coisa. É rápido, vai passar. Uma hora tem que passar. O que não pode passar é a gente por falta de obediência. Deus fala, né, que é para a gente vigiar e orar. Então, primeiro a gente vigia, depois a gente ora. Então, né, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, Deus é um Deus de reação. A gente faz primeiro para ele reagir em favor da gente. Amém? Vamos lá, viver para Deus. 1 Pedro 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele quer falar assim, ei, todo o sacrifício do Senhor Jesus que foi feito aqui na terra, foi para que você lembre que é para andar no caminhos do Senhor. Não ande para a direita nem para a esquerda, ande no caminho do Senhor. Se o Senhor te mandar para um lado, vá. Se ele te mandar para o outro, vá. Mas somente isso, nada mais além disso. Então, para que a gente largue o mundo. Gente, o mundo que eu falo aqui é as coisas da carne. As concupiscências da carne é o quê? Ira, traição, maledicências, roubo, devedor, tudo que é contra o que o Senhor nos fala. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Porque o que é isso? A carne grita. O homem, o ser humano, ele é pecaminoso por si próprio. Então, se a gente começar a ver, principalmente companhias, tem momentos que a gente não sabe porque que Deus tirou aquela pessoa da nossa vida, e é livramento do Senhor. Então, preste atenção no que Deus tem dito, tem te mostrado, porque o Senhor é, sim, misericordioso. Glória a Deus por isso. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, que é comida, bebidices e abomináveis idolatrias. Vou entrar aqui numa outra situação. Vivemos a vontade dos gentios. A gente tem amigos que eles querem que a gente se dissolva, tenha dissolução no casamento, dissolução nas amizades, dissolução no trabalho. Eles só pregam isso. Outros querem que a gente entre em orgias, né? Orgias eu não preciso nem explicar, todo mundo sabe. Glutonarias, comer demais, em excesso, né? E a gente tem essa famazinha, os evangélicos principalmente têm essa fama, né? Que não bebem, mas comem muito. Né? Glutonarias, bebedices. Gente, tem pessoas que falam que beber não é pecado. A bebedeira é pecado. E eu acho que um abismo leva a outro. Se você começa com um copo, daqui a pouco você está com 2, você está com 3. Então, se você não pode e não deve dar brecha ao inimigo.
Aí eu vou te dizer uma coisa. Quem prega isso, que beber não é pecado, também poderia falar que você andar com uma saia mais curta também não é pecado. Você não está mostrando nada. Então não existe o sim, sim, não, não. Então não existe meio termo, entendeu? Isso é a minha opinião. Beber para mim é um caso mais de pecado. A bebedice é pecado. Para mim isso é uma opinião minha, tá? Cada um que tem a sua intimidade com o Senhor, é que eu deixo aberto. Mas eu acho que tudo que é ruim, drogas, então assim, então beleza, vou dar um tapinha, não, tapinha, desculpa que tapinha quer dizer fumar uma maconha, alguma coisa, ou cheirar, depende do contexto. Mas então, só de vez em quando, e aí? Não é pecado? Então, só porque não está na Bíblia, tudo é pecado. Tudo que é aquilo que é ilícito é pecado. Então, a gente tem que tomar cuidado. E acho estranho, não correrdes com eles no mesmo desfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Aqueles que não estão no mesmo caminho que nós nos acham estranho mesmo, tá? Isso é normal. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e aos mortos. Então a gente precisa pensar que a gente vai ter que dar conta àquele que está vivo e preparado para julgar aqueles que já foram e aqueles que estarão vivos no dia do julgamento. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sobriedade vem aí também de não beber. E aí? Sobriedade vem de você não cometer adultério, de não mentir, de não estar devedor, de pagar suas contas, de você estar com a sua vida no altar. É sobriedade. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Hospedai-vos uns aos outros sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como um bom despenseiros do multiforme graça de Deus. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Então, a caridade, ela nos ajuda, né? A fé e obras, né? O Senhor fala muito de fé e obra. Não adianta ter fé e não ter obra. Porque se você não ama teu irmão, tu não faz obra, então não adianta. Só crer em Deus e pronto, achar que vai subir, não. A gente precisa ter, sim, a parte de caridade. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um tem um dom e a gente precisa administrar aos outros o dom. Tem pessoas que não querem administrar o seu dom, ou cobram para administrar o seu dom, ou pior, ainda acham que são todos, possuem todos os dons. Não. Deus administra cada um teu dom. E de como você recebeu esse dom? Gratuitamente. Então, dá a ele gratuitamente. Gratuitamente. A gente tem visto uma igreja que cobra para pregar, que cobra para orar. Ei, cuidado com isso aí. Você pode estar também sabedor disso, debaixo de uma maldição, amém? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, diminui segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém.
E ele encerra com um amém, porque assim seja, significa o amém para quem não sabe. Então ele fala o quê? Se falar, fale segundo as palavras de Deus. Se for administrar, administre segundo as coisas, segundo Deus, né? Manda. Então, como que você tem administrado a sua vida? As coisas que Deus tem te dado? Ou você tem murmurado, achado que tem sido pouco? Talvez o Senhor está querendo apenas ver até onde vai a sua infelicidade com Ele. Porque a gente precisa ser feliz o tempo inteiro naquilo que o Senhor nos deu. Cada um tem um tanto, cada um tem uma parte, e cada um sabe o que fazer. Deus mostra. Então é você e Deus. Amém? Irmãos, hoje ficou um pouquinho longo. Desculpa, a palavra era longa e eu tinha que falar muito mais, mas não dá. Fique com essa palavra, meditem, por favor, essa palavra é muito rica, meditem nela se puderem. Vocês têm 3 lugares para compartilhar, Face, YouTube e Insta. Faça o que o Senhor mandou e de pregar aí a palavra a toda criatura. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom, Adonai.